Olá, meus irmãos e minhas irmãs, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube de Evangelização. Você que nos acompanha fazendo a reflexão conosco do Evangelho, e hoje você sempre será nosso bem-vindo, né? Com a graça de Deus. E hoje nós iremos meditar nessa terça-feira, dia 28, na primeira semana da Quaresma, que nós estamos meditando, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. Então, que você seja o nosso evangelizador, você que continua conosco nessa missão de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar aquilo que o Senhor está falando e vivenciar aquilo que a igreja hoje nos permite, que é o tempo da Quaresma, né? Um tempo de voltar ao Senhor, um tempo de conversão. Então hoje, como falei no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoais aos irmãos as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoais aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometeis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, mergulhando sim nesse tempo que hoje a liturgia nos traz, que hoje a igreja nos traz, nesse tempo da Quaresma, nesse tempo que o Senhor nos convida a olharmos para dentro de nós, nos convida à conversão. Esse é o tempo propício da igreja, tempo de reconciliação, um tempo em que o Senhor deseja realizar no meio de nós. Mas, como fomos falando, né, nós estamos na primeira semana da Quaresma, e hoje o Senhor, Ele nos traz um dos pilares desse tempo da Quaresma para nós, que é o tempo do recolhimento, que é o tempo da oração. Ontem Ele nos deu o caminho da caridade, da esmola, né? E hoje o Senhor, a igreja vem nos falar, vem nos ensinar no seu Evangelho o tempo da oração, o momento da oração. Meus amados irmãos, nesse tempo quaresmal, o Senhor nos convida sim a nos recolher. E Jesus hoje veio nos ensinar, mais uma vez, como orar. Ensinar aos seus discípulos, ensinar a cada um de nós essa graça da oração. Não tem como, muitas vezes, refletirmos ou mergulharmos se não for por meio da oração. De encontrar com o Pai, de se encontrar com o Filho, pela graça do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria. E como falei, hoje, na leitura de hoje no Evangelho, ele vem nos ensinar, quando orares, não usei muitas palavras, porque o Senhor, Ele sabe profundamente o que está no nosso coração. Ele sabe profundamente que aquilo que mais desejamos, e o mais interessante disso tudo, meus amados irmãos, é que possamos, no nosso íntimo, no nosso coração, desejar esse novo, desejar em Deus a graça da conversão, nesse encontro com o Pai, nesse encontro com Deus, nesse encontro da oração onde voltamos para louvar e adorar ao Senhor, adorar aquele que nos criou, que nos formou. Então, meus amados irmãos, Ele ainda continua nos ensinando, continua assim nos formando, dando-nos a graça, o caminho a ser trilhado. É isso que hoje o Evangelho nos traz nessa reflexão.
esse caminho da vida de oração, a vida íntima com o Senhor. Né? Então, é indispensável muitas vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, esse encontro com o Pai. Esse encontro com aquele que deseja realizar no meio de nós a sua graça. É isso que o Senhor hoje Ele deseja fazer no meio de nós, através desse Evangelho. De darmos a graça de buscarmos vencer as nossas dificuldades, buscarmos o céu através da vida de oração. Porque Ele diz aqui no finalzinho, de fato, se vós perdoares aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. E nós só teremos essa força do perdão, essa força de perdoar ao próximo as ofensas acontecidas, como diz aqui, se nós não tivermos embasado na oração. Porque por nós mesmos, muitas vezes, temos enormes dificuldades, humanamente falando. Então o Senhor Ele deseja hoje, Ele nos ensina a orar, bem do jeito dele, a maneira como está no coração de Jesus. Ele nos ensina, assim, que esse é o caminho, a oração e o perdão. Desde ontem que ele vem falando, através do Evangelho de ontem, segunda-feira, no âmbito da caridade, do que devemos fazer, enfim. Então, meus amados irmãos, hoje, como falei, ele nos traz essa oração, terminando a nossa reflexão. Então, que nós possamos, sim, reconhecer pobres, pecadores e necessitados na nossa oração diante de Deus. E peçamos à Virgem Maria Santíssima, a ela que soube fazer a vontade do Pai, que nesse tempo quaresmal ela nos conduza ao coração do seu Filho Jesus, que possamos mergulhar, refletir no nosso dia, aquilo que Deus tem e quer para nós, para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, nesse projeto de conversão, de salvação que Ele tem para nós. Peçamos a proteção da Virgem Maria Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.